Essa é a aula 8 sobre substituição nucleofílica aromática. Essa aula está no capítulo 22 do Clayden, mas pode ser encontrada em outros livros também. Então, nós vamos discutir algumas reações diferentes que acontecem com compostos aromáticos, principalmente benzeno, mas não só, envolvendo algumas reações interessantes de substituição nucleofílica aromática. A primeira reação que eu vou falar é a reação de Sandmeyer, envolvendo sais de diazônio. Às vezes pode ser considerado o mecanismo postulado envolve uma substituição nucleofílica, mas em alguns casos o mecanismo postulado envolve reações radicalares, tá? Tem vários tipos de reação de substituição em benzeno, eletrofílica, nucleofílica, tem reações radicalares, ok? Então, reações mais complicadas por causa da pós. A pós inorgânica, se algum dia vocês fizerem. Bom, a reação de Sandmeyer é o seguinte, sempre começa com uma anilina, ok? Essa anilina pode ser a que está aqui mostrada, ou pode ser uma anilina que tem mais grupos, tá? Tem que ter esse grupo NH2 aqui. Esse grupo NH2, como vocês sabem, não dá para colocar diretamente no benzeno, né? Se pegar benzeno, não dá para colocar um grupo amino ali direto, porque o benzeno é um nucleófilo e o grupo amino é um nucleófilo também. Nucleófilo não reage com nucleófilo. Tá? Então, a gente vai ver como coloca esse grupo amino ali. Se você partir do benzeno, se partir da anilina, ele já está lá. Então, uma das etapas essenciais dessa reação de Sandmeyer é transformar o grupo amino nesse sal de diazônio aqui. Diazônio é esse grupo N2+, ali, tá? Que é bastante instável. Tem que ser produzido a baixa temperatura, senão ele degrada. Essa reação é feita em temperaturas mais baixas. Então, como que a gente transforma o grupo amino no diazônio? A gente faz uma reação de oxidação com nitrito e de sódio, nitrito não nitrato, veja bem, nitrito e HCl. Na verdade, quando mistura nitrito com HCl, o que acontece é que o nitrito é protonado, forma um ácido nitroso, tá? Aí, como vocês já viram várias vezes, com álcoois, com ácidos, quando a gente tem uma hidroxila, essa hidroxila pode ser protonada e sair na forma de água, que é isso que acontece aqui nessa etapa, né? Essa etapa 1 aqui. Protona essa hidroxila e ela sai na forma de água. Quando isso acontece, a gente produz o íon nitrônio, tá? Não é, não é o grupo, veja, não é o íon NO2, nitrosila, que a gente viu antes, que faz reação de nitração. Esse aqui é o NO, tá? Esse é outro grupo, outro eletrófilo, tá? Essa reação também acontece com nitritos de alquila, tá? Não só ácido nitroso, mas nitrito de alquila também pode formar a mesma reação, da mesma reação. Então, o que acontece aqui após ser formado o eletrófilo, né, acontece um ataque nucleofílico do grupo amino, não do benzeno, mas do grupo amino, a esse radical aqui formado, né, que o radical formado aqui, a gente forma essa primeira espécie, tá, que é protonada novamente, forma esse novo intermediário aqui mostrado, que é protonado em meio ácido, perde água e dá o sal de diazônio. Tá? Então é assim que forma o sal de diazônio. Eu estou colocando o mecanismo para vocês não acharem que é mágica, tá? Mas o que vocês têm que saber, vamos dizer, de cor e salteado aqui são essas reações aqui, nitrito em meio ácido, ou se vocês preferirem, você pode colocar assim, né? Tá? Que isso quer dizer o ácido nitroso. Tá? Então, aqui é como forma o sal de diazônio, depois a gente vai ver como esse sal de diazônio aqui reage, tá? Que é isso que interessa. Então, a gente vendo a etapa global, né? Quer dizer, como é que a gente consegue essa anilina? Ou a gente compra anilina e usa a anilina do G-type para fazer a reação, ou a gente pode
produzir esse intermediário, né, com que tem um grupo amino aqui. Como a gente faz isso? Você pode pegar o benzeno ou um benzeno alquilado, aqui no exemplo, né, com grupo alquilo, por exemplo, tolueno ou outro tipo de benzeno, a gente faz uma reação de nitração e a gente primeiramente reduz esse grupo nitroamino. Como pode ser feita essa reação? Uma hidrogenação catalítica, hidrogênio na presença de paládio e carvão, ou platina, ou outros catalisadores, faz essa reação aqui. Tá? Outro reagente que pode ser usado aqui nesse caso é estanho com HCl. Tá? Também dá, essa reação também acontece. Então a gente produz o grupo amino. Daí para frente é o que a gente já viu, né? Faz a oxidação com nitrito e meio HCl a baixa temperatura, e produz sal de ozônio. Aqui vocês já veem a primeira reação, né? Se a gente pegar esse sal de ozônio e reagir com água sob aquecimento, a gente faz um fenol. Tá? Então esse é um jeito, por exemplo, de se fazer fenol. Vocês já sabem como colocar grupo amino, que é nitrar e reduzir, e vocês já sabem como põe uma hidroxila, que é fazer o sal de ozônio reagir com água sob aquecimento. Tá? No caso da água, o mecanismo proposto é o seguinte, esse grupo aqui do diazônio sai na forma de N2, e isso deve ser favorecido por entropia. A entropia de um gás é muito maior do que a entropia de um estado condensado. Forma esse carbocátion mega instável, que a gente já viu, né? Essa carga está localizada aqui, um carbocátion fenílico, né? Mega instável. E aí acontece um ataque nucleofílico da água no benzeno. Tá aí o nome dessa etapa, dessa parte aqui, substituição nucleofílica. Então, no caso da água, a gente pode formular, o mecanismo aceito é que acontece uma substituição nucleofílica. Vocês vão ver que em outros casos não vai ser um mecanismo desse tipo aqui, o mecanismo proposto às vezes varia, tá? Apesar de partir de sal de diazônio. Sal de diazônio também pode reagir com esse ácido especial aqui, que, veja, não é ácido fosfórico, nem H3PO2, tá? H3PO2. H3PO2 tem esses dois hidrogênios aqui. Esses hidrogênios não são ácidos, eles saem na forma de hidreto, ok? São doadores de hidreto. Então pode acontecer um ataque nucleofílico de um desses hidretos aqui no carbocátion e a gente pode tirar o grupo. Então vocês aprenderam mais outra reação aqui. Então a gente já sabe como transformar nitro em amino, né? A gente já sabe como transformar o benzeno em um fenol, que é através de todos esses passos envolvendo o sal de diazônio. E aqui vocês sabem mais um passo, né? A gente pode voltar com benzeno insubstituído. Você põe um grupo nitro. Se você quiser tirar esse grupo nitro e colocar um H no lugar, você vai até o sal de diazônio, reage com H3PO2 e tira o grupo com a reação de substituição nucleofílica. Vamos ver outras reações interessantes aqui. Então a gente faz o sal de ozônio, como já foi mencionado, a gente pode reagir com iodeto de potássio e a gente põe um iodo no lugar. Essa é a reação preferencial para você colocar um iodo no benzeno, tá? Então, quiser colocar um iodo no benzeno, não dá para fazer iodação. Lembra que quando eu falei de halogenação, halogenação vai bem com bromo ou cloro em um ácido de luz. Não dá para colocar iodo, porque ele é pouco reativo nessas condições. E flúor não é uma boa ideia, porque você vai perfluorar o benzeno, vai fluorar 6 vezes o benzeno. E não existe F2, tá? Ninguém vende cilindro de F2 porque é muito perigoso, tá? Você tem que produzir F2 em situ. E mesmo assim é complicado porque ele reage com a própria vidraria que você estiver usando. Bom, de qualquer forma, esse é um jeito de fazer a reação, fazer uma reação colocando iodo, né? Faz só diazônio e reage com Ki em meio aquoso, iodeto de potássio. Outras reações aqui interessantes veja, de novo, nitra, está nitrada aqui, a gente faz uma redução com hidrogenação catalítica ou ester HCl, produz o grupo amino, nitrito em meio ácido a baixa temperatura, produz o sal de diazônio.
e a gente reage com esse sal aqui, né? Veja que é um sal de cobre 1, não é um sal de cobre 2, tá? Onde X aqui pode ser cloro, bromo ou ciano, tá? Cloreto, brometo ou cianeto. Nessas condições aqui, o que acontece é que a gente substitui o grupo de ozônio aqui por esse X. Então é um jeito de clorar, bromar e colocar um grupo ciano no benzeno. Tá? Por que você vai usar esse jeito que é mais complicado, para mais reações, para colocar um cloro, sendo que você pode fazer uma halogenação? Porque esse é um jeito mais controlado, né? Você coloca um cloro só, não vários cloros. Embora existam várias etapas, todas essas etapas têm um rendimento bastante alto. Então, do ponto de vista de química orgânica sintética, todas as etapas têm um bom rendimento e você consegue controlar melhor o produto que você quer da reação. Então, pode ser uma rota alternativa bastante interessante para fazer reações onde você clora ou broma o benzeno, né, por uma outra via. Agora não é mais substituição eletrofílica, tá? E o grupo cianeto, o grupo ciano é um jeito adicional para vocês colocarem, tá? Em alguns casos, o mecanismo varia, como eu falei para vocês. Então, no caso do iodo, né, do iodeto, ou no caso aqui desses três outros grupos, cloro, bromo e ciano, veja que essa reação só acontece quando a gente tem cobre 1. Se a gente colocar cobre 2, a reação não vai para frente. Tá? E com o iodeto também pode ser pensado como um ataque nucleofílico simplesmente. Mas o iodeto tem um par redox bastante favorável para fazer reações de transferência de elétron. Tá? Então, no caso desses compostos, o mecanismo proposto é um pouco diferente. Tá? Tanto no caso do iodeto quanto no caso desses reações que envolvem cobre 1, é proposto um mecanismo envolvendo radicais livres. Tá? Então, aqui o que acontece é o iodeto doa um elétron aqui para o sal de ozônio, sai N2 e forma um par de radicais que recombinam e dá o produto da reação, o iodado. Tá? No caso dos reagentes que envolvem cobre 1, a primeira uma doação aqui de um elétron para o cobre, desculpe, do cobre para o sal de ozônio, sai o N2, né, que não está mostrado aqui, mas sai N2 da reação, obviamente, porque senão o balanceamento não dá certo. E a gente tem essa nova espécie. A gente oxida o cobre 1 a cobre 2, forma um radical. Esse radical aqui recebe um elétron do, do cianeto, do brometo ou do cloreto, recombinando e liberando um elétron que vai fazer a reação acontecer de novo, porque ele doa esse elétron, vem aqui para o cobre, reduz o cobre 2 a cobre 1 e a reação continua. Então, a reação, você precisa usar cobre de forma catalítica. Tanto é que vocês vão ver, a gente pode fazer essas reações usando, por exemplo, cianeto de cobre 1, brometo de cobre 1 ou cloreto de cobre 1, tá? De forma estequiométrica, mas na verdade, como esses sais são muito caros, o que vocês vão ver em livros geralmente é que se faz a reação com quantidades catalíticas desse composto, né, e usa uma outra fonte de cianeto como reagente mesmo, para ser consumido. Tá? Mesma coisa vale para os outros reagentes. Por exemplo, usa brometo de cobre 1 catalítico e usa KBr para ser consumido, tá? Senão, desse jeito, se usar esses reagentes diretos aqui, você vai consumir muito de reagentes caros, tá? Precisa de uma quantidade catalítica para a coisa acontecer. Então, no caso de iodo, cianeto, iodeto, brometo, cloreto e cianeto, esse é o mecanismo postulado, tá? Não é uma reação puramente de substituição nucleofílica aromática, como acontece com a água e com aquele ácido derivado do ácido fosfórico lá, de fósforo. Algumas reações de Sandmeyer aqui que a gente falou, então, CuCl, KCl, a gente reage com sal de ozônio e dá o halogenado, pode ser
com cloro, bromo e iodo, né? A gente falou com ciano também. Nós falamos essa aqui, se tiver o sal de ozônio, água e meio ácido sob aquecimento, a gente põe o OH. H3PO2 com a fonte de próton ali, a gente coloca retorna o sal de ozônio ao benzeno de partida, e veja, isso aqui eu estou colocando assim, mas pode ter outros grupos ligados aqui, não só benzeno e sal de ozônio, tá? Pode ter outros grupos pendurados aqui. Essa reação aqui ainda não comentei, mas uma outra, né, é um jeito de colocar flúor na molécula, tá? E vocês aprenderam o jeito de colocar flúor. Então veja que isso aqui, esse composto, na verdade é HF, né, com BF3. É parecido com o BH3 que a gente já viu, tá? Então, esse é o composto, ó. E tem flúor aqui, tá? Então, essa aqui é a fonte de flúor que vai reagir e dar o composto, tá? Aqui deve ser substituição nucleofílica aromática, como a gente mencionou, para formar o benzeno, para formar o benzeno ou fenol, que deve ser uma substituição nucleofílica também. Então agora vocês sabem colocar iodo e flúor numa molécula, no benzeno. Tá? Tem um outro mecanismo que acontece com benzeno, que também envolve substituição nucleofílica, chamado mecanismo de adição e eliminação. Tá? Primeiro é bom deixar claro que derivado do benzeno não sofre SN1 ou SN2, pelo menos não convencionalmente. Veja, o sal de ozônio a gente falou que pode acontecer, porque o sal de ozônio é formado, embora muito instável, a reação deve ser governada por aumento da entropia. Mas esse tipo de reação aqui que vocês estão vendo, que a gente tem um bromobenzeno e um ataque nucleofílico, isso não acontece desse jeito, tá? Nem via SN1, nem via SN2. O bromo não vai sair daqui dando brometo e um carbocátion, porque isso não é favorecido nem por entalpia, nem por entropia. Então não acontece via SN1, nem acontece via SN2, esse tipo de reação. Entretanto, a gente já viu essa reação aqui. Imagina que a gente tem uma dupla conjugada com uma carbonila, você tem um flúor aqui, fazer um ataque nucleofílico e a gente forma esse intermediário, e essa carga negativa é estabilizada por ressonância aqui, como vocês podem ver. Aí sai o flúor, fluoreto, e dá o produto da reação. Tá? Então, os tipos de reação a gente já discutiu, já adição direta e adição conjugada, lembra? Com compostos alfa, beta insaturados formados por condensação aldólica. A gente já viu. Esse tipo de reação, parecido com ela, acontece no benzeno também. Por exemplo, se tiver aqui um flúor ou um bom grupo abandonador conjugado aqui com um bom grupo sacador de elétron, aqui eu estou mostrando uma carbonila, mas pode ser outro grupo, pode ser nitro também. Então tem que ter um grupo abandonador, orto ou para a um bom grupo sacador de elétrons. Essa é a condição sine qua non para a coisa acontecer. Um bom nucleófilo ataca aqui, a gente forma esse intermediário agora, que é estabilizado por ressonância, e aí elimina o grupo abandonador, no caso o fluoreto, e dá o produto da reação. Veja que isso é um mecanismo que não tem nada, não é substituição eletrofílica, não é nenhuma daquelas reações que eu mencionei antes de substituição nucleofílica com sal de ozônio, é um mecanismo de adição, né, e eliminação. Tá? Adição e eliminação de envolvendo compostos aromáticos. Então, aqui um outro exemplo do mesmo tipo de reação. Agora, em vez de flúor, a gente tem cloro. Em vez uma carbonila, como grupo sacador de elétron, que estabiliza uma carga negativa, a gente tem um grupo nitro, desculpe, que é um bom sacador de elétron. O nucleófilo ataca, forma intermediária aqui, depois da adição, desculpe, e depois, esse intermediário que é estabilizado por ressonância aqui com o grupo sacador de elétrons, sai o grupo abandonador e dá o produto da reação. Tá? Então essa reação aqui vai muito bem nessas condições. Bons nucleófilos, né? Então o nucleófilo que você usou tem que ser bom, por exemplo, com
hidroxila, ou com carga, né? Com carga negativa pronunciada, de oxigênio, como hidroxila ou alcoxi, nitrogênio como azida e amideto, nucleófilos de enxofre, que são sempre bons nucleófilos, ou cianeto. Então, todos esses são bons nucleófilos para essa reação acontecer. Que é a primeira condição para essa reação acontecer. A segunda condição é que você tenha um aleto como grupo de partida, tá? E a terceira condição é que que a gente tenha bons grupos sacadores de elétron para estabilizar a carga negativa formada na primeira adição. Esses bons grupos podem ser uma carbonila, pode ser o grupo nitro, ciano. E esses grupos têm que necessariamente estar na posição orto ou para ao grupo que vai sair. Senão não se estabiliza a carga negativa por ressonância. Tá? Então aqui alguns exemplos. Ó. A gente tem esse derivado alquilado, bromoalquilado aqui do benzeno. A gente faz uma nitração, preferencialmente vai entrar aqui nessa posição orto ao bromo, porque a posição para está ocupada, tá? Forma o composto nitrado. Veja que agora a gente tem a condição, esse composto atende às três condições em cima. Nós temos um bom nucleófilo, que é o cianeto, nós temos um bom grupo sacador de elétron, orto ao grupo que vai sair, que é o brometo, né? E o brometo, que é um bom grupo abandonador. Então, o cianeto ataca aqui, forma um intermediário, estabilizado por ressonância com o grupo nitro, sai o brometo e dá o composto. Tá? Substituição nucleofílica, mecanismo de adição e eliminação. Aqui um outro exemplo. O clorobenzeno, a gente faz a nitração, nas condições podem entrar até dois grupos nitro, né? Veja que o cloro está orto a esse, e para esse está para esse grupo. Então tem dois grupos que podem estabilizar uma carga negativa formada. A gente age com hidrazina, que é um nucleófilo, ele ataca aqui, forma intermediária, que estabiliza com carga negativa, que é estabilizado por não só um, mas dois grupos nitrosacadores de elétron, né? E a gente, quando sai o cloreto, tem esse composto aqui. 2,4 de nitrofenilhidrazina é um composto muito utilizado há uns 2 séculos para caracterizar compostos carbonílicos. Ele reage com compostos carbonílicos, forma hidrazonas, que é um tipo de imina, e são sais coloridos que você pode tirar o ponto de fusão e pela cor você consegue, não só pela cor, mas pelo ponto de fusão também, identificar compostos carbonílicos. Era assim que era feito antigamente. Hoje em dia tem um monte de técnica. Infravermelho, ressonância magnética pode ser utilizado. Então, quando a gente tem esses grupos fortemente sacadores de elétron na posição orto para o grupo abandonador, as cargas negativas podem ser estabilizadas por ressonância, como eu falei. Aqui mais alguns exemplos. Exemplo claydiano, né? Para complicar. A gente tem aqui o grupo, esse aqui é o eletrófilo, esse daqui é o nucleófilo, tem um ataque nucleofílico de enxofre nessa primeira posição aqui, que é orto. Né? Veja que esse primeiro cloro aqui está orto ao grupo nitro, que satisfaz a condição, as três condições ali de cima. Né? Esse grupo aqui, ele não está, ele está em meta. Tá? Então ele não vai ser atacado, é só o que está na posição orto que foi atacado. Okay? A base aqui serve para tirar o próton do enxofre e tornar ele mais nucleofílico. Então não acontece o ataque nessa posição porque não tem estabilização por ressonância. Você não estabiliza o estado de transição, não estabiliza o intermediário, consequentemente essa reação é muito mais lenta e não acontece. O incrível aqui é que essa reação, ela, ao contrário do que a gente poderia supor, né, quando a gente faz a reação com o grupo abandonador sendo flúor aqui, ele é muito mais favorecido do que cloro, que é mais ou menos igual ao bromo, que é muito melhor do que iodo. Isso aqui é um contrassenso, né, porque a gente sabe que o melhor grupo abandonador é a base mais fraca. A base mais fraca aqui é o iodeto, depois é o brometo, depois é o cloreto, depois é o fluoreto. Então a ordem aqui observada de reatividade é inverso do que a gente poderia pensar, tá? Para isso a gente tem que considerar o mecanismo da reação.
Então, veja, se a gente pegar aqui esse composto só para discutir, a gente tem um grupo sacador de elétron, aqui que é o nitro, fortemente sacador, que estabiliza uma carga negativa, que está orto ao grupo abandonador, e um bom nucleófilo, que é a azida. Essa reação se dá em duas etapas, como já mencionado. Tem adição e eliminação. Então, sabe-se que pelos resultados experimentais que a etapa limitante é a adição e não a eliminação. Veja bem, se a etapa limitante fosse a eliminação, quanto melhor o grupo abandonador, ou seja, menos básico, mais rápida seria a reação. Então, isso é uma prova que a eliminação não é etapa lenta. A etapa lenta tem que ser a etapa anterior. Aí que vai ser a diferença do flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, como que a gente explicaria essa ordem de reatividade? Quando a gente tem flúor aqui, a carga parcial positiva em cima desse carbono aqui é muito maior. Ela é muito maior por dois fatores. Pelo fator de ressonância de sacar elétron do grupo nitro, que aumenta uma carga positiva parcial nesse carbono, mas isso é independente. Se você tiver flúor, bromo ou iodo, a carga parcial provocada pela ressonância, pelo efeito de mesomérico sacador do grupo nitro, vai ser a mesma, independe se tem flúor, cloro, bromo e iodo. Mas se eu tiver flúor ali, essa carga vai ser muito maior do que se eu tivesse cloro, bromo ou iodo, porque o flúor é mais eletronegativo, ele saca mais elétron por efeito indutivo. Com isso, a gente concentra muito mais a carga lá e estabiliza também, esse é outro jeito de ver, na verdade mais correto, uma carga formal negativa formada ali no intermediário, nessa espécie aqui, ela é muito mais estabilizada quando eu tenho um flúor aqui, que faz efeito sacador de elétron, do que quando eu tenho bromo, cloro ou iodo. Tá? Então, o intermediário é muito mais estabilizado quando eu tenho um grupo mais sacador de elétron. Consequentemente, a etapa primeira é mais rápida quando tem flúor, muito mais rápido com flúor do que com cloro, bromo e iodo. E a gente explica a ordem observada de velocidade. Aqui é só uma colocação disso tudo que eu falei, né? Se essa etapa aqui fosse etapa rápida, a eliminação, a gente veria a ordem contrária aqui, né? O iodo seria mais reativo do que o flúor. A reação também depende muito de quem é o grupo sacador de elétrons que a gente coloca aqui, né? Como eu falei, carbonila, sulfona, qualquer grupo sacador por efeito mesomérico, a reação vai bem, tá? Mas quanto mais forte esse grupo, melhor. Por exemplo, nesse tipo de reação que vocês estão vendo aqui, se esse Z for nitro, a reação é 18 vezes mais rápida dele do que com uma sulfona, 32 vezes mais rápido com ele do que com o grupo ciano, e 80 vezes mais rápido com o grupo nitro do que com uma carbonila. Tá? Porque, daí mostra que o efeito sacador de elétron não é tudo a mesma coisa. Tem grupos que estabilizam melhor, tem um efeito mesomérico sacador mais pronunciado. Lembre-se que a ressonância é só um modelo, ok? Então, em alguns casos, ele é mais eficiente para prever a reatividade do que outros. Aqui mais dois exemplos desse tipo de reação, tá? E acho que o monitor vai discutir com vocês depois alguns exercícios.